Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Michael, alguns de vocês já me conhecem pessoalmente, outros me conhecem pelas trocas que tivemos aí nesses últimos meses sobre os projetos na Nature Invest. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês, para aqueles que já estão com os projetos cadastrados e também para aqueles que entraram na Nature Invest via proposta de projeto, o nosso novo site. Tá? Então a gente está fazendo várias mudanças agora, que eu espero até o final da semana essas mudanças entrem todas em vigor e com isso vocês também recebam um e-mail nosso da Nature Invest pedindo para vocês, né, fazerem novamente o cadastro e aí depois poder entrar na Nature Invest, revisitar então o projeto, colocar os dados para aqueles projetos que já fizeram a captação. Então, esse processo vai mudar um pouquinho e esse vídeo é para anunciar isso para vocês, né? Então, só para aqueles, novamente, que já cadastraram o seu projeto e para aqueles também que ainda estão prestes a cadastrar o seu projeto na plataforma. E aí eu queria mostrar um pouquinho das novidades que a gente está tendo aqui, tá? E, como toda novidade, a gente sabe também que tem sempre muitas coisinhas a serem ajustadas, não é? E então, nesse período, nesse próximo mês, a gente sem dúvida vai fazer vários ajustes e sempre muito grato a toda a correção que vocês identificarem, a toda a crítica construtiva que a gente receber, e a gente vai procurar então o mais rápido possível fazer essas alterações. Bom, primeiramente, vocês estão vendo aqui, né, o site em português, então uma das mudanças que a gente está fazendo é realmente colocar esse site então disponível aí em várias línguas, né, então francês, alemão, espanhol, inglês, né, para aumentar inclusive o potencial nosso de captação, tá? E no final das contas o potencial de vocês de captação, né? E aqui a gente já percebe que, por exemplo, né, tem aí algumas coisas a serem ajustadas, né? Então, de novo, são coisas que a gente vai ajustar e a gente está bastante feliz que a estrutura está realmente muito consistente do site e que permite então esses pequenos ajustes. Mais abaixo temos todos os nossos temas, tá? Então aqui vocês provavelmente já estão familiarizados aí também um pouquinho com os temas, 16 temas. Então temos tanto a questão de territórios, como a questão de restauração, proteção de espécies, ambiente marinho costeiro, agricultura, mas nesse caso, né, o nosso guarda-chuva é bastante amplo, então temos também a questão aí da agrofloresta, por exemplo, né, que pode ser introduzida, ou mesmo da agricultura urbana, que pode ser introduzida nessa categoria. E aqui vocês percebem já, então, temos os nossos cards, tá? Então aqui vocês veem, essa vai ser a carinha que cada um dos projetos vai receber. Aqui a gente está só com uma figura de default ainda, né? Uma figura padrão, e isso a gente vai substituir, então, ainda também, ou, obviamente, vocês, quando estiverem, então, com acesso. Tá? Aqui algumas campanhas aí de sucesso. Então a gente tem aqui a campanha no Cerrado, esse aqui é o nosso íconezinho aí do lobo-guará, né, para o Cerrado e as savanas, né, então a gente vai também tratar disso, aí depois aqui um pouquinho da explicação, como está funcionando, e sem dúvida alguns ajustes a gente ainda tem que fazer, tá? Eu vou passar então rapidamente também um pouco nessa aba de navegação, onde vocês podem ver de novo todos os projetos estabelecidos aqui, e aqui a gente já está trabalhando com alguns filtros bem poderosos, onde a gente pode então selecionar, por exemplo, o tema do projeto, sendo um tema de proteção de espécies, né, onde esse tema, então, essa seleção vai aparecer, tão logo a gente marque também aqui as questões de procura, né? Então aqui o número é bem menor e aí depois a gente tem ainda aqui também as Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as SDGs, né? Que está agora em inglês ainda. Então isso aqui também que a gente tem que
sem dúvida, fazer essas pequenas correções. Mas esse filtro vai ser bastante bom para que, então, vocês possam apresentar os seus projetos, selecionar projetos, ou talvez até apresentar, por exemplo, um projeto, eventualmente, que um doador tenha maior interesse. Tá? Então, aqui tem as parcerias estratégicas, para aqueles parceiros estratégicos que estão olhando esse vídeo. Essa aba está já mais desenvolvida, mas de qualquer maneira não está aparecendo aqui, mas aí a gente vai caracterizar os nossos parceiros estratégicos com a logomarca, com um pequeno explicativo e os contatos também. E aí depois aqui um pouco da nossa equipe, ela não mudou muito, a Maia foi para a Tosa, mas é só isso mesmo que aconteceu, então em sua grande maioria a gente está aí com a mesma equipe, temos aqui o Sandro também na parte da TI que entrou novo conosco, e estamos bastante contentes com isso também. Aí, olhando um pouco para trás, né, ou seja, para trás daquilo que vocês podem ver, esse aqui é o nosso painel administrativo, então só sendo bastante transparente aí também com vocês. Nosso painel administrativo, a gente pode realmente verificar que cada um desses projetos, né, então qual a categoria, quem foi que criou, né? Então aqui, aí depois se está ativo, se não está ativo, se a gente manda uma mensagem para aquela pessoa. Então existem realmente várias opções para verificar exatamente como é que está o projeto e qual é então o status desse projeto, quanto que ele conseguiu arrecadar e aí depois quantos contribuintes esse projeto já teve. E aí a gente tem várias possibilidades aqui também. Então a gente tem aqui, por exemplo, as transações, talvez isso é um aspecto interessante também, tá? Então a gente sabe exatamente quem doou para quem, quanto, qual que foi o projeto beneficiado. Então acho que isso, sem dúvida, também traz uma transparência bastante grande para todos aqui que estão na plataforma. E esses dados, sem dúvida, são também os dados que estarão disponíveis para o gestor da campanha, ou seja, para a entidade ou a pessoa física que colocou o seu projeto na plataforma e agora está fazendo a campanha de captação. Então vocês vão ter clareza sobre quem está doando para vocês, ou qual entidade está doando para vocês. Então esse é um pouquinho do nosso painel aí também de controle. Tá? Então, de novo, nós estamos fazendo essa transição e sem dúvida iremos também aprender com isso. Aqui eu estou mostrando para vocês, a gente conseguiu então abrir pelo administrador o painel aqui da Lourdes, né, que está com o projeto dos felinos aí na Jureia, e aí a gente queria demonstrar aqui para vocês também algumas novas funções que a gente conseguiu implementar. Por exemplo, uma função bastante importante, interessante, que é essa aqui. Então vamos ver agora se a gente muda aqui a língua novamente. Então vamos ver se dá certo. Olha aqui, deu certo, que maravilha. Principalmente se dá certo durante a demonstração, a gente fica contente, né? Então aqui a gente tem aqui a adição das despesas, tá? Então nessa adição das despesas, a gente pode começar aqui a adicionar realmente a primeira despesa, uma segunda despesa, uma terceira despesa, que aí compõem realmente o valor total que o projeto pretende arrecadar. Então aqui vocês podem ver que a partir do momento que tem essas duas despesas, a gente tem esse valor total de 700. Então se eu mudar aqui para 100, né, e dar um Enter aqui, muda para 100, e aqui vocês mudam, veem de novo que há a mudança também para 600, então essa se torna então a meta de arrecadação. Caso vocês não queiram fazer isso com uma lista praticamente de despesas clara, vocês podem tirar isso e sem dúvida anotar aqui então a meta de captação simples, né? Mas isso também tem uma implicação, porque vocês, a partir desse momento, não são tão transparentes quanto a uma outra organização ou pessoa que tem pelo menos uma clareza maior aí de quais são os gastos efetivos que eles vão ter para a execução do projeto. E isso, sem dúvida,
ajuda a atrair mais doadores, não é? Mas devo deixar claro também que a gente prevê também, obviamente, gastos que não estão previamente documentados, e esses gastos também são depois, vamos assim, mostrados, né, de maneira transparente aos doadores. Então, ter um orçamento não significa que vocês têm que, né, cumprir com esse orçamento à risca, para que aí a gente tenha também a flexibilidade que a gente precisa para muitos desses projetos socioambientais. E aqui a gente entra, então, nos detalhes dos projetos, aqui na descrição, aqui de novo a localização, então dá para ser uma localização bem precisa, que a gente colocou o Google aqui também, aí aqui a escolha das UDSs, aqui o prazo, então a gente tem também esse financiamento elástico, que aí depois o prazo, vamos dizer assim, não é fixo, então eu sugiro, nesse primeiro momento, sem dúvida, fazer esse financiamento mais flexível. Aí você pode fazer a coleta de recursos ou a captação somente como indivíduo, ou eventualmente na tua equipe aqui da organização, né? Então, o outro aspecto bastante importante é a questão dos voluntários. Tá? Então, a gente também percebeu que muitas vezes essa é uma necessidade, e aqui você pode, então, cadastrar, ou pelo menos cadastrar a sua necessidade de voluntários. Tá? Então, quantos voluntários, a data e mais ou menos a hora que você queira que os voluntários te ajudem, né? Então, isso pode ser, obviamente, uma data, talvez uma hora um pouco fantasia, porque vocês têm que arrecadar, né? Mas isso é importante depois, mais para frente, como dado. O endereço local, né, para saber mais ou menos onde é que vai ser a ação, e aí depois a descrição do evento. E isso vai ficar tudo realmente disponível para as pessoas, para que aí depois elas, olhando para os projetos da Nature Invest, elas possam se cadastrar também como voluntários, e aí essa gestão entre o voluntário e o projeto fica a cargo realmente das pessoas que estão liderando os projetos. Tá? Então, aí depois, nesse caso, a gente passa... aqui ó, tem agora que eu coloquei, né? Aí eu preciso colocar, então vamos fazer assim, para passar para a próxima etapa. Então, aqui a gente tem o repositório de fotos. Nessa primeira questão aqui, a foto vai ser a foto de capa do projeto. Então, tem que ser uma foto bem chamativa. A gente está elaborando ainda aqui um pouquinho para deixar isso mais claro, para vocês poderem subir as fotos, tá? E aí depois a gente tem aqui os dados bancários, a história, perdão, isso. Então aqui um pouco da história, realmente, do projeto, né? Então aqui colocando aqui a solução, né, do projeto, o que o projeto se propõe a ajustar, né, a resolver, né, e aí depois quais são os principais desafios e qual o principal problema que ele está tentando resolver. Então aqui é um pouquinho de contexto realmente para aquelas pessoas que vão doar, e isso também obviamente é muito importante, porque aí você mostra, né, o interesse, tentar empolgar as pessoas também quanto a isso, e existem várias possibilidades aqui também de formatação, e colocar vídeos ainda ou fotos, né, para depois chamar a atenção também dos seus doadores. Né? Isso posto, passa-se então para a próxima etapa, onde existe então um cadastro aí tanto do PayPal ou do banco, né? Então inserir aqui só uma conta do PayPal, e aí depois finalmente você tem a compartilhamento aqui da sua campanha, tá bom? E é praticamente isso. Com esse cadastro, a gente passa, sem dúvida, também para a aprovação final. Então, a gente, como administrador, faz a aprovação. Eventualmente, se tiver, né, isso já junto a um parceiro estratégico, o parceiro estratégico participa também dessa aprovação, e aí sim a campanha se torna online. Tá? Acho que vale dizer, né, que cada um de vocês vai ter o seu login, e no seu login como projetistas, vocês terão, né, ou como proponentes de projetos, vocês terão aí também a possibilidade
de revisitar praticamente todas as suas campanhas. Então aqui de novo está em inglês, vamos trocar isso aqui, tá, para o português. Então aqui você tem então todas as suas campanhas que estão lá, então quantas campanhas você já concluiu, quantos seguidores você tem na campanha, os fundos, né, os fundos recebidos, pendentes, então tem um pouquinho aí de auxílio também para vocês fazerem essa gestão da campanha da organização ou da pessoa em si. Aí aqui, né, novamente, aí a partir do momento que vocês estão cadastrados, vocês podem também colocar aí o seu perfil, falar um pouquinho de novo aí de vocês, né, aqui, né, sobre minhas habilidades, ocupação. E isso, de novo, são todos elementos, né, tanto o orçamento como essas informações que ajudam as pessoas lá fora a falar assim, pô, legal, esse cara tem realmente muita experiência, né, como ornitólogo amador, ou como ornitólogo, como oceanógrafo, ou como gestor de unidades de conservação, ou como, não sei, educador ambiental. E aí depois, obviamente, isso ajuda, de novo, sempre na questão da captação também do próprio recurso. Tá? E aqui, né, nesse caso, a gente tem essa possibilidade. E aí depois, nessa questão aqui, ó, no painel, quando vocês estiverem então cadastrados, vocês... Peraí, tá chegando aqui... Não, aqui. Perdão, aqui. O painel das próprias campanhas, perdão. Então, no painel das próprias campanhas, vocês vão poder também colocar várias atualizações, tá bom? Que isso vai ser muito bom também. Então, tem aqui algumas atualizações de comentários, tem comentários que vocês vão poder responder também aos próprios doadores ou àquele que quer interagir com vocês. Tem a questão realmente dos fundos. Olha aqui, isso é importante também, ou seja, quem que contribuiu, o e-mail, se tem alguma quantia, as taxas da plataforma, o status. Então, vocês vão poder realmente acompanhar muito bem a quanto que vocês estão ganhando, né? As vantagens, às vezes, isso vem realmente da estrutura do site, que são aquelas presentes que a gente dá para os doadores. Aí depende, obviamente, muito de vocês. A galeria, outras imagens, vídeos, documentos que vão você poder colocados aí no site. Aí depois tem aqui uma coisa bastante importante, né, para vocês, onde a gente apresenta aqui o código para vocês incorporarem esta campanha da Natura Invest no site de vocês. Tá? Então esse praticamente é o código para vocês automaticamente colocarem lá, né, passarem isso para o desenvolvedor ou para a pessoa que está cuidando do design do site de vocês e fazer essa incorporação. E aí depois aqui, obviamente, também os compartilhamentos, os seguidores, às vezes as pessoas podem seguir realmente o projeto, tem a questão da relatoria, que é bastante importante também, né? E aí depois aqui a história da campanha, também é de novo mais perguntas praticamente, como é que está lá, vocês podem ver, está refletido aqui os meus xizinhos, né, que eu coloquei lá na frente. Então tudo isso pode, sem dúvida, pode ser aprimorado e mudado também por vocês. Tá? Então isso vai dar uma liberdade bastante grande para cada um de vocês também. E aqui, vamos assim, a cara final, né, praticamente do projeto. Então aqui vocês têm a localização, né, mais ou menos como ela está agora, já que a gente não tem o endereço exato. E aí depois aqui a descrição, e aí de novo aqui, né, a história do projeto, quem que é a pessoa que está fazendo parte do projeto, tá? E aqui depois as categorias, a foto, obviamente, como eu disse, a gente vai renovar. Então essa é a cara nova da Natura Invest. Eu queria encaminhar esse vídeo para vocês, tá? Num e-mail pessoal, novamente agradecendo também muito que vocês estejam aí conosco esse tempo todo. E também, obviamente, pedindo para que vocês então entrem, renovem aí seu cadastro, ou não, por favor, entre em contato comigo também para a gente verificar como é que a gente vai fazer. E aí, obviamente, a gente quer escutar todo o feedback, todo o retorno de vocês,
se alguma coisa não estiver funcionando ou alguma possibilidade de melhoria. Se for possível, claro que a gente vai ter todo o prazer aí de fazer isso cada vez melhor. Temos também algumas outras coisas, quer dizer, o Pix, né, por exemplo, é uma delas, está em desenvolvimento, então vai ter novidade aí até o final do ano também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo por essa paciência e espero que todos aqueles, novamente, que já estão na plataforma com seus projetos cadastrados, mas também aqueles que nos mandaram as primeiras propostas de projeto, fiquem muito à vontade, então, a entrar na plataforma, renovar o seu cadastro e aí ir alimentando praticamente essa plataforma para auxiliar esses projetos aí também com um propósito bastante claro para a natureza e para todos aqueles que vivem dela, tá bom? Muito obrigado e a gente se fala em breve. Tchau, tchau.